Boa noite, gente. Deixa o Instagram chamando vocês. Boa noite, Fábio. Seja muito bem-vindo. Agora o Instagram começou a chamar. Gente, sejam muito bem-vindos à nossa live. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Fraga. E nesse perfil eu ajudo advogados a dominarem com segurança todos os passos das audiências trabalhistas, tá? E já vai me contando aqui de onde cada um de vocês é, tá? Se é a primeira vez que vocês estão por aqui. Gosto muito de conhecê-los. Deixa o pessoal ir chegando. Tá? E já me contaram, gente? Coloca aí que eu quero saber. Não sei se é Flores ou Flores, eu já vi por aqui. Susan, Carla, Fábio. Ó, fiquem aqui comigo, tá? Adriana, minha aluna, Fabrícia, tá entrando por aí. Boa noite, gente. Adriana, quer perguntar alguma coisa ao vivo? Me fala que eu te puxo. Fabrício, boa noite. Gente, fiquem aqui comigo até o final, tá? Porque além de conteúdo prático, eu sempre que mostro para vocês como ter mais segurança, mais estratégia, mais clareza. Meu cabelo hoje tá todo minguado. Lavar é dar nisso. Tá? Eu sempre vou trazer aqui para vocês, para que vocês tenham clareza, estratégia dentro da sala de audiência, para vocês saberem como lidar ali com aquelas juizites, né? Aqueles juízes arbitrários, tá? Sem que vocês travem na frente do juiz, na frente do cliente, que é o principal, e de todo mundo que fica ali olhando, principalmente se for uma audiência presencial. Porque a audiência virtual, então tá bom, não tem problema não, Adriana. A Adriana disse que ela apertou sem querer ali, sem problemas nenhum, tá? Por quê? Quando a gente está numa audiência presencial, dá um friozão na barriga. Quando é virtual, dá um friozinho, mas o presencial dá mais. Por quê? Porque é uma audiência pública, todo mundo pode ali assistir. Mas, Aline, se estiver acontecendo, se for um caso em segredo de justiça? Segredo de justiça, sim. Aí os juízes vão informar, vão pedir para que os advogados se retirem, né? As demais pessoas que estejam por ali, elas se retirem, tá? Se for um processo que esteja ocorrendo em segredo de justiça, tá? Que aí são casos específicos que, muito provavelmente, a parte vai se sentir ali ofendida, não vai se sentir bem, tá? De estar ali com pessoas estranhas. Mas fora o caso da audiência, do processo acontecer em segredo de justiça, a audiência ela é pública. Fabrícia falando, só agradecer. Hoje fiz uma audiência presencial e mesmo fechando o acordo, o nervosismo foi muito menor. Tá vendo? Ah, que bom, Fabrícia. Fiquei feliz agora. Só de saber disso, já fico feliz. Pois é, né? A audiência presencial, o Fabrício até, que já é meu aluno já há algum tempo, pode até trazer essa experiência dele. Que a audiência presencial, ela realmente, ela dá essa sensação de que você tá mais vulnerável, né? Seria a palavra. Tá mais vulnerável ali, a sensação que a gente tem que tá todo mundo olhando para todos os lados. O virtual, querendo ou não, a gente tem a sensação de que só estamos nós ali. Igual aqui, eu tô falando com vocês, mas eu já me acostumei que eu tenho pessoas aqui assistindo e eu vou acompanhando vocês falando. Mas lá na audiência presencial tem um monte de gente, tá? E aí, exatamente isso, controlar esse nervosismo, porque o frio na barriga, gente, eu tenho mais de 10 anos que eu faço audiência. Se eu te disser que eu não tenho, é mentira, mas a gente tem que fazer com que o frio na barriga ele seja aquele alerta apenas, um sinal amarelo, e não um sinal vermelho ou um sinal verde, que é quando a pessoa, um dia eu vou entrar tranquilo na sala de audiência. Não existe entrar tranquilo, porque quando você entra tranquilo, significa que você não está preocupado com nada, e isso é um perigo, tá? Isso é um perigo por quê? Porque quando estamos alertas, significa que a gente está preocupado com o que pode vir a acontecer. Mas, se a gente estiver no sinal vermelho, significa que a gente vai travar ali,
por total. E não é isso que eu quero que aconteça com vocês. Então, o que eu trago sempre aqui para vocês é que vocês tenham sempre esse sinal de alerta, o sinal amarelo, onde vocês precisam estar atentos a tudo, mas que vocês sabem fazer uma preparação para aquele caso. Vocês vão chegar na sala de audiência se sentindo seguros, porém com aquela sensação de que eu preciso estar atento a tudo que está acontecendo. Por quê? Vocês preparados é uma coisa, vocês entrarem despreparados é outra totalmente diferente, que aí é irresponsabilidade com o cliente de vocês. O Fabrício, boa noite do Carmo, Tati. Fabrício está colocando aqui a mais pura verdade. Vários advogados assistindo. Pois é, mas com toda certeza o Fabrício, que fez a preparação para a audiência, entrou de uma outra forma na sala de audiência, mesmo sendo a primeira presencial, né? As outras tinham sido todas virtuais, né, Fabrício? Isso faz muita diferença, porque quando a gente sabe o que vai encontrar ali pela frente, você já se preparou para aquela audiência, é totalmente diferente, porque você já vai com outra intenção, você já vai se sentindo mais crente de que realmente eu estou preparado. Aí eu só preciso ficar preocupado com as demais coisas que podem acontecer, tá? Exatamente isso, ter resposta na ponta da língua, isso faz toda a diferença, tá? Isso daí é muito, muito importante, Fabrício, ter resposta na ponta da língua. Por quê? Porque significa que você realmente se preparou, você sabe o que pode vir a ser questionado, tá? Então, gente, aqui nesse perfil eu sempre vou trazer para vocês isso, para que vocês tenham estratégia, clareza, domínio, tá bom? Para vocês saberem lidar exatamente com todos os tipos de juízes, desde o mais tranquilo até aquele mais exaltado. É o que eu sempre brinco. Eu brinco assim com os meus clientes e com os meus alunos. Eu falo, gente, pensa só, o juiz, ele é um ser humano comum, tá? A diferença é que ele lá, ele está na posição de juiz e você aqui advogado. Aí eu até falo assim, utilizo uma expressão, né? Eu falo, ele faz número 2 igual a gente. A diferença é só que ele ali é juiz e a gente é advogado, tá? Então, assim, brincadeiras à parte, pode dar seu depoimento sim, ó, que legal, Fabrício falando. Muito legal, Fabrício. Com toda certeza. Depois eu vou, se quiser trazer aqui, pode trazer, mas depois, com toda certeza, lá no nosso grupo de WhatsApp dos alunos, com toda certeza eu quero saber disso. É sempre importante, porque isso traz, né, também, para que vocês vejam como os alunos realmente acabam se sentindo. Isso eu não peço para aluno nenhum, eu mando, a mesma forma que eu mando nos grupos para vocês, que eu vou fazer a live, eu mando no grupo dos meus alunos, tá? Ó, para quem tá chegando por aqui agora, deixa eu te explicar o que tem aqui nesse perfil. Eu sempre estou aqui com vocês segunda, terças e quartas, tá? Segundas e terças, a gente tem aqui tira dúvidas, onde vocês precisam trazer para mim. Nessa bolinha aqui, ó, que tem uma caixinha de perguntas, tem um ponto de interrogação, para vocês trazerem as dúvidas que vocês têm, tá? Porque o objetivo de segunda e terça é tirar as dúvidas de vocês. Mas eu sempre vou trazer experiências reais, experiências que alguns alunos meus passaram, ou seguidores me enviam também no direct, para poder contar alguma situação, me pedir ajuda, me perguntar, tá? Sobre explicar o que aconteceu na audiência dele. Isso foi certo ou não foi? Eu sempre recebo, gente. Então, assim, quem estiver assistindo ao vivo ou gravado, pode me mandar mensagem lá no direct, pode mandar nas caixinhas de perguntas que eu abro, tá? Que eu sempre vou responder em até 24 horas para vocês. Trago aqui também casos concretos, casos reais, temas e algumas perguntas que vocês trazem, eu trago aqui também dentro dessa live de tirar dúvidas. Ou seja, segundas e terças, vocês podem trazer aqui para mim esses tirar dúvidas, tá? E quarta-feira, gente, às 19 horas, sempre às 19 horas, segunda, terças e quartas, às 19 horas. Mas na quarta-feira tem uma coisa que você não pode perder de jeito nenhum. As lives de segundas e terças, vocês conseguem assistir gravadas, mas as lives de quarta-feira não. Por quê? Porque quarta-feira ela acontece dentro da sala secreta do Zoom. Então, para isso, primeira coisa, vocês precisam estar lá dentro de um dos grupos de WhatsApp, tá?
É só clicar no link da minha bio ou digitar clube, que o robozinho vai enviar para vocês o link, vocês vão clicar e vão entrar em um desses grupos, tá bom? É um grupo silencioso, onde ali a gente só emite os alertas de quando tem live acontecendo e na quarta-feira que tem uma análise de audiência real na sala secreta do Zoom. Eu não posso passar aqui, tá? Porque a audiência ela é pública, porém ela não é pública para eu ficar divulgando aqui. Então eu levo para a sala secreta do Zoom e lá dentro somente advogados, estagiários também não tem problema, tá? Podem assistir, podem me perguntar e eu vou desconstruindo toda aquela audiência, trazendo o que foi interessante, o que dá para ser replicado, o que não deve ser feito em hipótese alguma, tá? Mostrando como é realmente a sala de audiência. Tem audiências que acontecem ali. Boa noite, Mário. Quanto tempo? Vânia, Natália, Webert. Então, assim, eu trago para vocês, tem audiências que são presenciais, porém gravadas. E aí, também eu passo essas audiências para vocês. Audiências só virtuais eu também passo ali. Se você quer ter uma audiência sua analisada por mim, o momento é esse. É só me mandar o número do processo e falar, Aline, analisa numa quarta-feira que você possa, que eu vou analisar, tá? Então, na quarta-feira, a gente reserva às 19 horas, uma horinha só, de 19 às 20, eu estou lá com vocês na sala do Zoom. Mas para isso, vocês têm que clicar no link da bio ou digitar aí clube, que o robozinho vai mandar o link do WhatsApp para que vocês façam parte, tá bom? Só por lá vocês conseguem entrar. Aqui não fica. E uma coisa que eu não falei, as lives de segunda e terça, elas acontecem às 19 horas, vocês conseguem assistir gravadas, mas elas saem do ar às sextas-feiras. Ou seja, as lives da semana passada não estarão mais aqui no ar para vocês. Então, vocês também precisam se comprometer e assistirem essas lives, porque ali dentro tem muito conteúdo. E essas mesmas lives, as análises de audiência só ficarão disponíveis para quem é meu aluno na plataforma do curso, tá? Paulo, Braz, sejam muito bem-vindos, tá bom? Então, essa live, essa aula de análise de audiência real na quarta-feira só acontece ali naquele momento e ó, puf, acabou a live, virou abóbora, tá? Vocês não conseguirão mais acessar, a menos que quem seja o meu aluno, tá? Aí os meus alunos conseguem, porque eu subo para a plataforma e tá tudo certo. Mas enquanto você não é meu aluno, aproveita o conteúdo gratuito dessa forma, tá bom? Então, ó, estamos aí, ó, tá todo mundo entendido. Segunda e terça live de tirar dúvidas. Já vão colocando aqui a perguntinha de vocês no balãozinho que tem um ponto de interrogação. Qualquer dúvida, gente, desde a entrevista com o cliente até as razões finais. Ou seja, tudo aquilo antes da sentença, tá? Eu respondo aqui pra vocês, mas eu preciso que vocês tenham dúvidas, tá? Porque senão não tem necessidade de eu estar aqui com vocês. Boa noite, Rosa, Henrique. Mas, Aline, eu que estou entrando aqui agora, como é que eu faço mesmo para poder entrar em um desses grupos? Link na bio ou digita aí clube. Eu vou digitar aqui para vocês, para que vocês possam. Aí o robozinho vai mandar o link lá, tá? E outra coisa, ó, que eu sempre falo, já tem um botãozinho aqui que parece um aviãozinho. Aperta esse botãozinho, tá bom? Que não dói o dedo e nem paga pedágio e manda para os colegas advogados, porque a gente não quer advogado sem estratégia, sem técnica dentro da sala de audiência. A gente quer advogados que também tenham técnicas, que saibam se portar na frente do juiz e não fiquem sendo escrachados, esculachados lá por aqueles juízes arbitrários. Eu tenho professores, juízes maravilhosos, tá? Mas isso, gente, infelizmente é exceção. Então, para que a gente não tenha colegas sendo esculachados lá na frente, humilhados, como uma vez eu tive que ler uma mensagem de um colega dizendo que ele nunca mais ia pisar na sala de audiência, porque ele tinha, o advogado da outra parte tinha gritado com ele e o juiz também. Vocês imaginem isso. E nessa época, eu ainda não tinha esse curso aqui. Então, esse também foi um dos impulsionamentos para que eu pudesse estar aqui hoje, tá? Porque eu falei, gente, isso é inadmissível. Como que colegas que estão saindo da faculdade
já saem da faculdade dizendo, nunca mais eu quero voltar para a sala de audiência, porque eu não quero mais passar por isso. Eu fiquei passando mal, doutora. Aí eu falei assim, não, calma, não é assim. Ou seja, a primeira e a última vez que provavelmente esse colega pisou na sala de audiência. Então, por isso que eu falo, gente, compartilhe esse perfil. Quanto mais vocês compartilharem, mais colegas equilibrados, sabendo lidar com essas juizites que eu chamo, os CPJs, que são os códigos de processo do juiz, vão saber lidar com essas grosserias que sejam, tá? A gente não rebate grosseria com grosseria. Eu não ensino isso aqui, tá? Eu ensino justamente a você saber lidar com o processo e você saber lidar na mesa de audiência com aquelas arbitrariedades, tá bom? Clécia, Vandervan, sejam muito bem-vindos. Deixa eu beber um pouquinho de água. Já manda para os colegas e, ó, enquanto eu bebo água, coloca aqui a dúvida de vocês nesse balãozinho com ponto de interrogação. Já viram, né, gente? Eu adoro rosa. É um problema sério. Tá? Não tô vendo aqui, ó, as perguntinhas de vocês. Mas enquanto vocês não colocam aqui a dúvida de vocês aqui no balãozinho, eu já vou respondendo um tema que eu trouxe muito interessante. Todo mundo que tá aqui tá dentro do grupo de WhatsApp, gente, quero saber, tá? O tema que eu trouxe foi empresa. Isso foi uma das perguntas que eu recebi, inclusive, tá? Eu só dei uma complementada numa coisa. Tati, boa noite. Empresa juntou os cartões de ponto, mas são britânicos. A brasileira, eles serão aceitos? O que é cartão de ponto à brasileira? O que vocês acham? Cartões de ponto britânicos à brasileira. Alguém já ouviu essa expressão? Através de um professor, juiz, escritor, muito famoso? Tem alguém aqui da Bahia, gente? Me conta. Se tiver alguém aqui da Bahia, é um absurdo não saber quem é. Me contem aí de onde vocês são, para eu poder já revelar isso aqui. Boa noite, Paula, Manuel. Gente, como tem um delay aqui, tá? Deixa eu já responder para vocês. É o Rodolfo Pamplona. Ele é maravilhoso, super divertido, super leve. Uma pessoa assim, super de boa. Desculpa, não parece nem que é juiz, porque ele é tão, good vibe, que é uma pessoa assim, surreal, mas ele tem livros magníficos. E outro dia, foi ano passado, assistindo até uma live dele, não sei com quem, ele estava fazendo live dividindo com alguém, que eu não me lembro agora quem era, tá? E aí ele soltou isso e eu fui procurar, realmente tem. Ele falando sobre os cartões de ponto britânicos à brasileira, que tem o britânico e ele passou a chamar como britânico a brasileiro. O que é o britânico a brasileiro? O britânico, cartão de ponto britânico é aquele que os horários são sempre idênticos. De 8 às 18, de 8 às 17, de 9 às 19. Sempre com esses horários fechados. E o britânico a brasileira é aquele que nós brasileiros, né, a gente tem assim uma imaginação e uma busca incessante de tentar ludibriar o outro, que não falta, né? E aí, o que vem ali nesse britânico a brasileira? Que é justamente aquele que, já que só pode ter 5 minutos no início, 5 minutos no final, então vamos fazer assim, porque até 10 minutos não vai ser descontado, né? E aí, o britânico a brasileira é aquele. Num dia você marca 8:01, no outro dia você marca 8:02, no outro dia 8:03, 8:04, 8:05. Aí depois você vem subindo. Aí você vai colocando lá na saída, coloca 9 minutinhos, coloca 8 minutinhos. E assim vai, gente. Isso é o britânico a brasileira, onde você sempre vai ter uma variação. Vamos supor que a pessoa entrasse às 8 da manhã e saísse às 17, tá? Aí no dia ela vai chegar 8:01 e vai sair 16:59. Porque ela sairia às 17, né? Aí você já tirou ali um minutinho. No outro dia você vai ter umas pequenas variações assim. Só que esses dias saiu exatamente um julgado, foi lá no TRT5, onde o TST, boa noite Edu, boa noite Soares, o TST já bateu o martelo que isso dali, essas variações mínimas,
por si só, elas não desqualificam a jornada britânica que eles estavam tentando. Só que eles estavam tentando implementar o britânico à brasileira, como o Pamplona fala. Tem algumas perguntas aqui, gostei de ver. O Mário, eu já vou trazer suas perguntinhas, tá, Mário? Que deixa eu só complementar. Boa noite, Edu. Deixa eu só complementar. Então, gente, o Migalhas, ele trouxe exatamente, o TST trouxe exatamente informando o quê? E essa decisão eu peguei pelo Migalhas, tá, gente? Por isso que eu falei Migalhas aqui, para vocês não acharem que eu tô surtando. No Migalhas saiu assim: TST em um rally da cartão de ponto com variações mínimas e repetitivas. E aí eu recebi exatamente uma dúvida de uma colega que me mandou falando exatamente sobre isso, que foi aqui: empresa juntou os cartões de ponto, mas eles são britânicos, mas ela não me mandou britânicos a brasileira, me mandou, mas tinha umas variações mínimas, será que vai ser válido? E aí eu lendo, né, eu falei, eu já sabia disso, eu aproveitei para trazer aqui para vocês, porque acredito que a dúvida de um possa ser a dúvida de vários, tá? Valdiza, seja muito bem-vinda, tava sentindo sua falta, não desaparece não, hein? Segundas e terças, live aqui de tirar dúvidas, quarta-feira análise de audiência, tá? Então, olha só, gente, o relator, ele destacou aqui a manipulação dos horários como fator determinante para a decisão. E aí, eu destaquei aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cá, para eu poder ler o que eu peguei e coloquei. O TRT, ele pegou e colocou assim: a primeira reclamada tinha como hábito, trouxe lá na parte da decisão, a primeira reclamada tinha como hábito ordenar que seus funcionários anotassem horários variados de entrada e saída, mesmo estes sendo irreais, para não se ver obrigada a pagar a quantidade real de horas extras. Isso aqui foi o reclamante, tá, gente? O TST está trazendo aqui os fundamentos lá do TRT, só que o TRT negou, porque entendeu que era variável e não seria britânico. Mas aí, deixa eu descer aqui. A análise, ocorre que a análise dos controles de frequência, especialmente aqueles destacados nas razões recursais, permite constatar que a partir de 2012, pelo menos a primeira reclamada passou a adotar um padrão estranho de variação ínfima de minutos nos registros da jornada do obreiro, variação essa repetida a cada semana sistematicamente. E aí eles trazem aqui o reclamante, né, o advogado desse reclamante teve o trabalho de desenhar, trazendo ali, mostrando minúcia, detalhe a detalhe. E o que isso é importante, gente? É importante justamente porque na segunda instância não virou. E aí teve que levar isso para o TST. E para você levar isso para o TST, você tem que demonstrar um monte de critérios, tá? O que não é nada fácil. Então, para isso, vocês precisam deixar tudo muito esmiuçado. Porque no TST você não pode falar sobre rever fatos e provas. Logo, não poderia trazer isso aqui, mas ela vem batendo que aqui ele está violando a súmula 338, inciso 3º, porque você ainda tem que indicar o inciso da violação. E conseguiu demonstrar. Por quê? As provas já estavam ali e agora a questão era: é válido esse tipo de variação ou não? Tá? E aí eles entenderam exatamente que se aplica de fato a súmula 338 do TST, inciso 3º, tá? Então, nesse caso aqui, gente, essas variações mínimas, então se vocês verificarem que a empresa pegou e juntou ali uns cartões de ponto que aparentemente eles são variáveis, os horários. Verifica se esses horários realmente são variáveis ou se no final das contas eles vão somar exatamente a jornada. Vamos supor, aquele trabalhador tem que trabalhar, tem que elaborar por 7h20. Aí, por mais que esteja assim, 8h05, aí lá no final vai estar fechando para que dê 7h20, que eu não vou conseguir calcular isso aqui agora, de cabeça, tá? Matemática aqui é péssima. Então, assim, se vocês começarem a verificar que apesar de aparentar uma variação mínima,
no final das contas, sempre vai bater o horário redondinho de trabalho. Isso daí já é uma forma de você apontar. Porque muitas vezes, quando a gente advoga para reclamante, a gente fala assim, poxa, os cartões de ponto eles não são britânicos, então não tem nem o que falar, né? Tem sim, gente. A gente precisa analisar. Se a gente não analisa, a gente não consegue identificar isso. E fazer exatamente como foi feito nesse caso aqui, tá? Pegou e mostrou ali a variação mínima, olha. Num dia a pessoa entrava 8,2, no outro dia 7,59, no outro dia 7,55. Aí as saídas eram 18,3. Tá vendo, ó? Entrada 8,2, saída 18,3. Entrada 7,59, saída 18,1. Entrada 8,1, saída 17,59. Ou seja, aparentam ser variáveis, porém elas têm a intenção de ludibriar o juiz ali na hora de poder julgar. Não, esses cartões de ponto aqui estão corretos. Porque, gente, é muita demanda, tá? Então, por isso, a gente precisa estar atentos. Deixa eu ver aqui. Eu quero saber as perguntinhas de vocês, hein? O Mário trouxe aqui assim. Vamos lá, Mário. Deixa eu beber. Mário colocou assim. Se o cartão de ponto não for britânico, mas a empresa não inclui as horas extras e pede para... Peraí, que tem outra aqui. E pede para o funcionário assinar, tá? Então, se o cartão de ponto não for britânico, mas a empresa não inclui as horas extras e pede para o funcionário assinar, o cartão de ponto não é... Aí o que vai acontecer? Se o cartão de ponto não é britânico, você preste atenção para não ser um britânico à brasileira, com esses minutozinhos assim residuais, só para dar essa sensação. Boa noite, Priscila, Christian, sejam muito bem-vindos. Coloquem as dúvidas de vocês aqui nesse balãozinho com ponto de interrogação, gente. Nesse caso aqui, Mário, o que você vai precisar observar? Se realmente não tem essas variações mínimas, porque você, inclusive, pode aproveitar esse processo que saiu com essa decisão do TST. Quem quiser o número do processo para depois olhar e pegar como jurisprudência para vocês, me manda quero, que aí eu envio para vocês o número do processo, tá? E dali você já vai conseguir verificar. Bom, realmente, os horários aqui, eles são variáveis, mas nunca dá horas extras. Era o que eu tava falando agora. Lembra? Que eu tava falando com você que às vezes dá a sensação para quem tá olhando ali, né? Tá a olho nu. Parece que realmente tá tudo nos conformes, quando na verdade não tá. Essa é uma forma de macular, de ludibriar a quem está olhando, porque acha que tá tudo certo. E a maioria dos juízes vai acabar passando batido com aquilo ali. Por isso que nós, advogados, precisamos fazer o quê? Apresentar, fazer aquela demonstração de que, olha, todos os dias não existe isso. Aparenta estarem invariáveis. Porém, no final das contas, sempre fecha a jornada. Ninguém trabalha exatamente naquele período ali. Um dia sempre vai... Um dia ou outro vai fazer 5 minutos, 15. Entendeu? Um dia vai sair mais cedo. Não vai ter isso, gente. Nós não somos robôs. A gente não fica ali parado esperando. Peraí, que eu vou esperar bater. Vou esperar dar o horário pra bater. Não, gente. Tá? Até porque várias pessoas saem no mesmo horário. Aí vai formar o quê? Uma fila? Óbvio que não. Tá? Então, isso ali vocês também precisam estar atentos. Humberto, Lourdes, sejam muito bem-vindos. Coloquem, gente, as dúvidas aqui de vocês, tá? Porque se não tiver dúvida, eu já vou encerrar. Então, eu gosto de dúvida aqui, tá? Tragam as dúvidas. Ó, desde a entrevista com o cliente, como vocês podem buscar clientes, como vocês podem conversar com esses clientes, o que vocês podem perguntar, como vocês podem fazer a determinada inicial, determinada defesa, até as razões finais. Então, tudo isso eu respondo aqui para vocês, tá? Tudo antes da sentença, vocês estão no perfil certo. Tá? Como que vocês vão se portar lá dentro da sala de audiência? Aconteceu essa situação aqui comigo, ali, o que eu podia ter feito? Poxa, fiquei chateado, ouvi alguém passando por essa situação. Tragam aqui pra mim. Eu quero saber, porque o que eu sempre brinco com vocês. Sabe qual é o problema? Vocês ficam com vergonha de fazer as perguntas
E aí, quando chega lá na sala de audiência, a gente fica com aquele narizinho de palhaço. E a gente não quer ninguém com nariz de palhaço na sala de audiência, tá? Não existe pergunta tola, pergunta burra, pergunta que não deve ser feita. Existe pergunta que não foi feita. Aqui vocês têm que fazer. Não é esperar chegar lá na sala de audiência pra ficar, poxa, por que eu não perguntei isso, hein? Caraca, não quero isso, tá bom? Mário, vê então se eu conseguir te... deixa eu voltar, ainda não te ajudei não, Mário, mentira. Então, o que vai acontecer nesse caso? Você vai tentar apresentar ali, fazendo por amostragem. Como é que você faz por amostragem? Você vai pegar um mês, aí eu verifiquei que, olha, pega todo mês ou pega alguns dias, faz escolhe alguns dias de cada mês, ali uns 3 meses, e demonstra, olha, excelência, nunca essa pessoa ultrapassava a jornada, não tem nenhuma hora extra, tá? Você pode fazer por aí, ou você vai levar uma testemunha para poder demonstrar que ele trabalhava mais X tempo além, que ele ficava além da jornada, ou ele chegava antes daquele horário contratual e não podia marcar através de testemunha, ou melhor ainda, todo mundo hoje em dia tem um celular, mas eu sei, né, que tem muitas pessoas que trocam de celular igual eles trocam de blusa todo dia para poder ir pro trabalho, tá? Então, assim, o ideal, você pode pedir do seu próprio cliente a geolocalização do celular, tá? Você pega ali pela geolocalização do celular, através do histórico do Google, você consegue puxar a linha do tempo e você já vai pegar, já vai juntar ali para demonstrar, olha, excelência, todos os dias o meu cliente, ó, vai aparecer lá, através do Google Takeout. Você vai falar assim, ó, meu cliente chegava no trabalho a tal hora, porque a linha do tempo do Google, ele mostra o local, e saía a tal hora. Aline, ele não tinha essa geolocalização habilitada. O que eu faço? Aí você pode pedir expedição de ofício para as ERBs, que são as estações de radiobase, de acordo com o quê? Com a operadora dele, que são aquelas antenas. Quando a gente fala assim, tô sem sinal, então isso é uma antena, isso é uma estação radiobase. Você pode pedir para que o juiz oficie, porque o seu cliente é o mais interessado. Quando a gente está pela reclamada, pela empresa, os juízes têm uma dificuldade de querer deferir, mas você faz a sua parte de requerer constar na ata de audiência. Se o juiz deferir, vai constar os protestos, tá? Então, assim, Mário, via de regra, o ônus aqui, quando a gente está impugnando, vai ser do seu cliente. Mas quando você faz essas demonstrações por amostragem, você consegue trazer o juiz para o seu lado, mas você precisa fazer vários, mostrar várias variações, desculpa a redundância, tá? Várias variações ali. Para quê? Para que o juiz enxergue o que você quer. Igual, eu tive um processo que eu estava fazendo um pedido sobre um determinado período. Essa pessoa era cuidadora de idoso, tá? E aí, ela trabalhava Era como se um dia quase que juntasse no outro. Eu não vou me lembrar os dias. Eu não me lembro se era era de sexta, de quinta, e saía, entrava na quinta de manhã e saía no domingo ou na segunda, de manhã bem cedinho. E na segunda-feira, meio-dia, sei lá que horas, ou de manhã, ela estava na casa de outra pessoa. E aí, eu expliquei isso para a juíza. A juíza entendeu como se fosse impossível ela estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu tive que desenhar, gente, mas foi literalmente desenhar. Eu peguei todo o período bonitinho ali, coloquei, olha, nesse horário aqui ela estava aqui, no outro ela ia para o outro local. A juíza continuou sem entender. Veio o TRT e entendeu, mandou voltar. Entendeu? Então é assim, gente. A gente, às vezes, tem que desenhar. Às vezes não, muitas vezes a gente tem que desenhar para o juiz entender o que a gente está falando. Porque parece que a gente fala grego, tá? Então, a gente está nervoso? Falem pausadamente para que eles consigam entender. Não entendeu falando? Faça por escrito, tá? Se o juiz indeferir, saiam da audiência e já se manifestem sobre aquele indeferimento. Deixa eu ver aqui, ver se eu consegui te ajudar, Mário. Por favor, me fala aí, se ficou alguma dúvida. Tem aqui... e o Mário complementou, foi isso. A minha pergunta foi de encontro ao julgado do TST. Mário, se você quiser que eu mande o número do processo... Boa noite, Marcos. José Neto, Queiroz, sejam muito bem-vindos.
Quem quiser, gente, que eu traga, para que eu envie o número do processo que teve esse julgado, que, ó, TST invalidou os cartões de ponto com variações mínimas e repetitivas. Mandem para mim aqui embaixo, quero, ou no direct, ou para quem estiver assistindo gravado, pode me mandar aqui embaixo mesmo, que eu envio, tá bom? Essa decisão é muito interessante. Isso é lá do TRT5. Mas quem invalidou o processo é do TRT5, né? Mas quem invalidou foi o TST. O TRT5, na verdade, vinha indeferindo, tá? Negando o provimento ali, para vocês verem o que aconteceu. Gente, teve mais uma dúvida aqui, mas eu não vou conseguir demonstrar o que eu vou fazer. Cadê? Tá aqui. Me colocou assim. Você poderia mostrar, acho que foi Rossi ou Rossi, que eu não sei como é que é a pronúncia. Poderia mostrar passo a passo de como protocolar no TRT? É o meu primeiro e fico com receio, tá? Eu vou fazer um vídeo mostrando como que você faz, tá? Mas não tem dificuldade. Eu vou tentar explicar aqui rapidinho antes da gente fechar a live. Você está pelo claro, né? Se você vai distribuir ali, você está pelo reclamante, você vai distribuir uma reclamação trabalhista, pelo que você colocou, tá? O que você vai fazer? Você vai abrir o PJE, vai entrar lá no processo, no processo não, você vai entrar no PJE, você vai buscar, deixa eu ver aqui para eu poder ir fazendo e falando com vocês. Ó, aqui. Tem uma abinha não, assim que você entrar, a Lourdes falou que quer o número do processo, tem 3 pontinhos, 3 tracinhos do lado esquerdo para quem tá olhando para a tela do PJE. Aí vai ter lá, solicitação, você vai solicitação não é essa parte aqui não, é aqui, gente, é protocolo, cadê? Novo processo, não são os 3 pontinhos, apaga. Boa noite, Azana, seja bem-vinda. Ó, no lado esquerdo ainda, embaixo desses 3 tracinhos, tem lá um bonequinho que se vocês passarem o mouse, vai aparecer meu painel, consulta processo de terceiros, minha pauta, novo processo. Vocês vão clicar em novo processo. Aí vai ter lá a opção jurisdição. Vocês vão colocar qual é a jurisdição. Se você tá no TRT1, aí você clica ali em cima, vai aparecer Angra, Araruama, Barra Mansa, isso para quem tá aqui no Rio. Clicou ali, a que você quer, aí você vai colocar classe judicial, uma ação trabalhista, qual é o rito? Ordinário, sumaríssimo, sumário. Você vai colocar o tipo de ação ali. Aí você foi e colocou salvar. Aí você vem, aí vão surgir algumas abas, tá? Assuntos, partes, características, prioridades, anexar petição, que é a inicial, os documentos, informações da Justiça do Trabalho. Você vai ter que preencher cada itemzinho desse. São várias etapas, tá? E aí, no final, você vai conseguir protocolar. Mas eu vou fazer um vídeo para poder colocar aqui para vocês, tá? E conseguir ajudar a Rossi. E qualquer coisa, pode também me mandar perguntas no direct que eu respondo. Deixa eu tentar aqui responder a última. Foi o Mário que colocou que ele quer, sim, o número do processo. Então, gente, eu já vou deixá-los por aqui, mas antes, deixa eu contar aqui uma coisa para vocês, tá? Se vocês ainda têm ali medo de travar lá na sua audiência, porque pode dar branco, somos seres humanos, afinal de contas, tá? É super normal esquecer, eu esqueço, por que você não vai esquecer? Outro dia mesmo, se eu não tivesse ali a minha colinha, que é o meu dossiê, eu teria esquecido por completo, tá? Porque você pode esquecer sim, ó. Você pode esquecer de ter que... excelência, eu quero prazo para apresentar réplica. Se for uma audiência única, então, os juízes, ó, eles querem passar ali na sua frente igual um furacão, você nem viu, já acabou a audiência. Tá? Então, exatamente isso. Vocês precisam ali, para não dar branco no momento da sua audiência, vocês clicam no link da minha bio, que tem lá o passo a passo de todas as audiências trabalhistas, seja audiência de conciliação, audiência inicial, audiência 1, audiência de instrução, e, além disso, também tem o dossiê completo, para vocês não esquecerem nada lá no dia da sua audiência. Tá bom? Por quê?
Por que o Fabrício disse assim? Eu estava me sentindo com as respostas na ponta da língua. Porque ele leva esse documento onde ele não esquece nenhum dado ali da audiência dele. Tá? Ele faz a preparação nas aulas que a gente tem ao vivo, no método VDA. Então, com isso, ele já vai reforçando. Ele me envia, na semana anterior à audiência dele, todas as perguntas que ele está pretendendo fazer, porque ali eu também ajudo, faz assim, faz assado, não vamos fazer desse jeito não, vamos fazer de outro jeito. Mas, enquanto você não se torna meu aluno, clica no link da bio, que tem o Kit Start trabalhista, para vocês poderem, o Marcos tem, que legal, Marcos, para vocês poderem ter esse dossiê, o checklist das audiências, tem vários outros documentos que vocês podem usar ali. Eu vou distribuir a minha primeira reclamação. Vocês ali têm a procuração, tem declaração de hipossuficiência, tem contratos de honorários, lá dentro tem, eu tô com um cliente aqui que tá querendo pedir sair do trabalho. E aí, como é que eu faço para poder mandar a cartinha da rescisão indireta e não ser considerado abandono? Tem ali dentro, já tem um modelo para você poder utilizar. Tem as estruturas para você montar uma inicial, para você poder montar uma defesa, como que você monta uma réplica, as razões finais, ali dentro tem isso, tá? Mas o meu enfoque sempre vai ser ali na questão do checklist das audiências, vem mostrando passo a passo o que você precisa fazer e mais essa questão do dossiê para você levar para sua audiência, tá? Por quê, gente? Porque isso vai fazer muita diferença lá no dia da sua audiência. A audiência, ela acontece várias coisas, a gente tem vários estímulos. Dentre esses estímulos, a gente não tem que ficar se preocupando com que a gente já pode sair de casa preparado, entendeu? Então é isso que vocês precisam ter em mente. Esse documento eu fiz porque é o que eu utilizo para mim. Eu utilizo para eu não esquecer, porque eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu tenho dias que eu saio daqui enlouquecida. No ano passado, não precisa ir muito longe, não. No início desse ano, janeiro, fevereiro e março, para mim, foi um inferno na minha vida. Por quê? Eu tive minha avó falecendo em janeiro, minha cachorra de 18 anos em fevereiro e meu pai em março. Vocês imaginem como estava a minha cabeça. Então, assim, vocês também podem passar por problemas. Quem tem filho pequeno, tá? Quem tem cachorro, quem tem alguém com algum problema na família, pode esquecer. E para que a gente não esqueça, a gente precisa, não esqueça e não prejudique o cliente. Porque se a gente só fosse se prejudicar, estava tudo certo. O problema é que a gente passa isso para o outro. Então, por isso, eu sempre levei ali todos esses documentos. Para quê? Para que eu não esquecesse. Eu só precisava do meu dossiê. Porque o passo a passo da audiência, graças a Deus, eu já sei. Eu já tenho tempo de experiência. Mas o dossiê do processo, eu faço isso a vida toda e vou continuar fazendo, porque ele permite com que eu não esqueça de nada na audiência. Porque por mais que a minha cabeça estivesse cheia, eu olhava para aquele documento, eu sabia tudo que precisava, eu sabia quem era a minha melhor testemunha, o que aquela testemunha ali podia falar, o que aquela testemunha ali tinha trabalhado, qual foi o período, tá? Então, isso vai ajudar. Eu sabia o que eu precisava fazer de prova, de contraprova. O ônus da prova aqui é de quem? Eu tenho que pedir inversão? Quais são as perguntas que eu vou fazer? Eu já tinha anotado ali. Entende? Então, assim, esse dossiê, esse checklist, ele serve ali, gente. É como se fosse o seu amigo que você não pode tirar de dentro da sua bolsa de jeito nenhum. Só que ele só vai estar na sua bolsa se você quiser imprimir, ou se não, você vai utilizá-lo de forma virtual. Por quê? Depois ali você ainda pode ficar só inserindo as informações. Aconteceu uma audiência, você vai lá e faz as anotações pertinentes. Aconteceu a segunda, não, agora já vai sair para sentença. Você já sabe, na hora que você for montar, se precisar um recurso, um recurso, vocês já vão saber ali os pedidos. Então, vocês só vão alimentando e vão deixando na nuvem do acervo daquele cliente seu. Criem, né, uma pastinha para cada cliente e ali vocês vão conseguir acessar. A audiência foi marcada como una. Poxa, não aconteceu. Na outra vez que você tiver audiência, não vai precisar voltar naquilo ali para relembrar. Já vai estar tudo ali. Entendeu? Então, assim, ela ajuda não só no dia da audiência, mas se você tiver outras audiências daquilo, tá no link da bio. Já me estendi demais aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem que eu ajudo, tá? Eu ajudo, tiro as dúvidas de vocês.
Ah, Aline, o que que tem mesmo? Eu não consegui entender. Pode me perguntar que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então é só clicar no link da bio e adquirir o Kit Start Trabalhista, que lá tem tudo que vocês vão precisar. E qualquer coisa, só me chamar. Eu sou super acessível, gosto de conversar com vocês, gosto de saber da vida de vocês, vocês também podem saber da minha. Quem tiver no TRT1, quando eu estiver lá e me ver, por favor, venham falar comigo, que eu gosto de falar com as pessoas. Eu sou míope, tá? Sou míope, tenho astigmatismo, muitas vezes eu não vou conseguir identificar, mas pode falar: oi, Aline, sou sua seguidora, tem alunos meus que eu não conheço ainda presencialmente, tá? Fiquem à vontade, eu gosto bastante. Então, gente, qualquer dúvida, me chame no direct. Muito obrigada pela participação de vocês. Até amanhã, na nossa live, às 19 horas. Venham com muitas dúvidas. Manda para os coleguinhas de vocês, ó, o botãozinho ali do compartilhar, que é o aviãozinho, porque o dedo não cai, não paga pedágio de apertar ali, tá bom? E é bom porque o Instagram ele vai falar: poxa, o conteúdo dessa pessoa é bom mesmo, deixa eu distribuir, porque eu não quero advogado, ó, sendo taxado de bobo dentro da sala de audiência, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.